Olá pessoal, bem, então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o livro Sobre Falar a Verdade, do escritor Henry G. Frankfurt. Bem, esse livro, ele é como se fosse uma continuidade do livro que o escritor já tinha publicado há um tempo atrás, que se chama Sobre Falar Merda. Em outras traduções, em algumas publicações aqui no Brasil, pode estar escrito o título Sobre Falar Besteira. Então, talvez vocês possam encontrar nesses títulos. Se você já leu esse outro livro, provavelmente você vai entender muito mais o pensamento do autor. Caso você não tiver lido, não tem problema, porque também esse livro vai dizer especificamente também sobre a verdade, que inclusive é o nome do título. Bem, o escritor Henry G. Frankfurt, ele é um autor, um escritor, ele é um filósofo norte-americano, nasceu aí na Pensilvânia, hoje ele já está com 92 anos de idade. Bem, eu até anotei aqui algumas coisas que esse escritor faz, que o Henry faz durante toda a sua vida, que está fazendo, na verdade, durante toda a sua vida. E ele é um autor, inclusive ele leciona em várias universidades. Ele é professor emérito de filosofia na Universidade de Princeton. Ele ensinou em universidades como a de Ohio e ele é membro da Academia Americana de Artes e Ciências. Bem, o campo de que ele gosta bastante de abranger sobre o campo da filosofia, os principais interesses dele são filosofia moral, filosofia da mente, livre-arbítrio, amor, filosofia da ação. E ele é um filósofo aí contemporâneo, como uma espécie de continuação de Sobre Falar Merda ou uma investigação. Então esse livro serve justamente para isto. E naquele livro de Sobre Falar Merda, o autor ele vai dizer que tanto as bobagens que as pessoas falam, quanto também as mentiras que as pessoas contam, elas colocam em risco a civilização humana, colocam em risco o viver em sociedade, o viver entre as pessoas de forma civilizada. Então, inclusive, no começo desse livro, ele vai dizer o seguinte, que tantas vezes, por exemplo, comediantes ou pessoas que têm muitos seguidores, muitas pessoas ouvem elas, então quantas vezes essas pessoas fazem certo tipo de brincadeiras, Só que no fundo essas pessoas elas querem manipular as outras, então não são brincadeiras somente, O tom é de brincadeira, a forma é de contação de piadas ou numa conversa descontraída, só que no fundo aquelas pessoas querem que uma outra multidão ou que outras pessoas creiam nela, creiam naquilo que ela está falando. Só que nem sempre aquilo é o correto, de se acreditar. E como ele é um filósofo contemporâneo, então ele vê as marcas da sociedade, que a sociedade hoje como que ela lida com as coisas, tanto com o consumo, seja com a ética, com a moral e etc. Então, sobre a verdade, o Harry, ele vai dizer que existe uma grande indiferença sobre a verdade, Então, se as pessoas falam a verdade ou se encobrem a verdade, para a nossa sociedade está tudo bem. E já no capítulo 2 desse livro, ele vai definir a verdade como sendo muito importante para o indivíduo em si, somente para ele mesmo, como também para toda a sociedade. E que a verdade, ela gira em torno das civilizações e que ela própria sustenta os seres humanos, as civilizações. Ele vai dizer o seguinte: as civilizações nunca avançaram de maneira saudável e não podem avançar de maneira saudável sem grandes quantidades de informação factual confiável. Tampouco podem prosperar se são cercadas por incômodos infecções de crenças errôneas. Para fundar e sustentar uma cultura avançada, precisamos evitar a debilitação, seja pelo erro ou seja pela ignorância. Precisamos conhecer e, naturalmente, também devemos entender como utilizar de forma produtiva muitíssimas verdades. E Frankfurt, ele também vai dizer o seguinte, que sem a verdade, nós estamos perdidos, seja nas profissões, seja nas relações,
seja o viver em sociedade. Então ele vai dizer o seguinte: nosso êxito ou fracasso no que quer que façamos, e portanto na vida como um todo, depende de sermos guiados pela verdade ou de seguirmos na ignorância ou na base da falsidade. Também depende naturalmente do que fazemos com a verdade, mas sem a verdade já estamos perdidos antes mesmo de começar. Realmente, não podemos viver sem a verdade. Precisamos da verdade não só para entender como viver bem, mas para saber como sobreviver. Além disso, ela é algo que dificilmente deixamos de notar. Portanto, somos obrigados a reconhecer, pelo mesmo implicitamente, que a verdade é importante para nós. E, por conseguinte, também somos obrigados a entender que a verdade não é um traço de fé em relação ao qual possamos nos permitir a indiferença. Então, a inobservância da verdade ou a ignorância da verdade, a pessoa não está somente ignorando o fato ali em que ela poderia dizer a verdade, mas ela está ignorando, inobservando o seu futuro, a sua geração, a economia, seja da sua casa, do seu país. Então, optar pela falsidade ou optar pela mentira, você está optando pelo erro e de lá na frente, no futuro, ou aqui mesmo agora, as pessoas, já declinarem. Então, ele vai dizer que precisamos amar a verdade. Inclusive, ele vai fazer uma citação de Spinoza, ele vai dizer o seguinte: portanto, dizia Spinoza, alguém que despreza a verdade ou é indiferente a ela, deve ser alguém que despreza sua própria vida ou é indiferente a esta. Tal atitude negligente ou hostil consigo mesmo é extremamente rara e difícil de manter. Assim, Spinoza concluía que praticamente todos os que valorizam e se preocupam com a própria vida amam a verdade, saibam ou não disso. Até onde posso ver, Spinoza, de modo geral, estava certo a esse respeito. Praticamente todos nós amamos a verdade, tenhamos ou não consciência disso. E os fatos, eles são como são, independente do que nós achamos que eles sejam. Então, a verdade, ela não é relativa. O que é verdade para mim pode não ser verdade para você. A verdade, ela é universal. Então, por exemplo, um exemplo disso é na Bíblia, os 10 mandamentos. Não furtarás, não cobiçarás. Ou seja, ninguém gosta que isso se acometa a ele. Então, assim como você não gosta que faça com você, você também não faça com outro. Ou seja, isso é a verdade. Então, a verdade, ela não tem como ser relativa. A verdade, ela é uma só. E todos os outros devem girar em volta da verdade. Devem correr em busca da verdade. Como se estivessem muito sedentos, com muita sede, e a verdade fosse o saciar. E o autor, ele vai dizer uma frase muito interessante, que inclusive, ele vai dizer o seguinte: sem a verdade, simplesmente não temos nenhuma opinião sobre as coisas, ou a nossa opinião está errada. E se de fato a verdade ela é tão importante, então por que não se pode dizer a mentira? O que há de errado com a mentira? Frankfurt, ele vai dizer o seguinte, que quando as pessoas contam mentiras, elas não estão vivendo na realidade, elas estão vivendo como se estivessem pisando em nuvens, ou seja, elas estão vivendo em um mundo imaginário. Inclusive, em um livro da Marisa Lobo, chamado Por que as Pessoas Mentem, ela vai dizer também que, muitas vezes, a pessoa ela mente porque ela quer acreditar, ela quer que um pensamento dela se torne realidade. Então, ela vai dizer que, muitas vezes, a pessoa ela tem que procurar um profissional da saúde mental, às vezes ela tem que realmente tratar do caráter dela, ou ela tem que se exercitar mais na sua fé cristã, e por N outras razões. Inclusive, eu vou deixar o link aqui embaixo desse livro que eu já resenhei aqui pra vocês. Bem, mas aí ele vai dizer a respeito da mentira, né? E aí ele vai dizer, né, o que há de errado com a mentira, né? Por que a mentira ela nos lesa tanto, né? Como que as mentiras nos lesam? Ele vai dizer o que há de errado com a mentira? E aí é o seguinte: o que há de irredutivelmente pior nas mentiras é que elas conseguem interferir no nosso esforço natural de aprender o real estado das coisas e prejudicar esse esforço.
elas se destinam a nos impedir de estar em contato com o que realmente se passa. Então a pessoa ela se apega tanto em querer ter que a realidade, ver que a realidade se concretize, e aquilo não se concretiza, que ela opta pelo mundo da imaginação, de criar alguma coisa, e isso leva a pessoa a mentir, a criar coisas que não são materiais, que não são físicas ou reais, ou que de fato não está acontecendo, né? Ao dizer sua mentira, o mentiroso tenta nos fazer acreditar que os fatos são diferentes daquilo que efetivamente são. Ele tenta impor sua verdade a nós. Ele quer nos induzir a aceitar sua falsificação como uma apresentação exata do mundo tal como este verdadeiramente é. E aí ele vai dizer também, né, o objetivo da mentira. Ele vai falar o seguinte: as mentiras se destinam a prejudicar nossa apreensão da realidade. Assim, elas pretendem de maneira muito real nos enlouquecer. Na medida em que acreditamos nelas, nossa mente está ocupada e governada por ficções, fantasias e ilusões que o mentiroso forjou para nós. O que aceitamos como real é um mundo que os outros não conseguem ver, tocar ou sentir de nenhuma maneira. E aí ele vai também dizer como o mentiroso ele vive. Ele vai falar: desse modo, a vítima da mentira está na medida de sua privação da verdade, excluída do mundo da experiência comum e isolada no reino ilusório para o qual não há nenhum caminho que os outros possam encontrar ou mesmo trilhar. Henry também vai dizer que quando as pessoas falam a verdade, andam no caminho correto, elas são pessoas mais felizes, pessoas mais satisfeitas, porque elas estão no caminho correto, porque elas estão fazendo a coisa certa. E também importar-se com a verdade é muito melhor de se importar com a verdade individual. Aquela famosa frase, eu penso assim, ou eu acho assim. Então o autor ele vai dizer o seguinte: em todo caso, importar-se com a verdade desempenha um papel muito diferente em nossas vidas e em nossa cultura, daquele de se importar com as acumulações de verdades individuais. Na medida em que aprendemos em maiores detalhes como somos limitados e quais são os limites de nossa limitação, vimos então a delinear nossas próprias fronteiras e assim a discernir nossa própria forma. Aprendemos o que podemos e o que não podemos fazer e os tipos de esforços que devemos fazer para realizar o que é efetivamente possível para nós. Aprendemos quais são a nossa capacidade e nossas vulnerabilidades. Então, em suma, também o autor está querendo dizer o seguinte, que contar mentiras, né, não vai trazer resultados, bons frutos para as pessoas que as contam, né, ou que as formulam em suas mentes, né? Mas a verdade, sim, ela traz alegria, ela traz solidez à vida daquele que anda com a verdade, daquele que pratica a verdade, que observa o seu caminhar, aquilo que está fazendo. O autor também ele vai advertir sobre a questão de as pessoas estarem num voo cego, quando elas não sabem para onde ir, quando elas não estão pautadas pela verdade e pelo acerto. Então, esse livro, ele é como se fosse uma advertência para a conduta da modernidade, né, da nossa sociedade hoje. Então, hoje se vê muita a verdade própria, né, o eu, que eu acho, o que eu penso, o que eu faço, né, é uma cultura de não me toque, é tudo meu, ou é o que eu penso, né? Afinal, no que eu penso, ninguém mexe no que eu penso, né? Porque as pessoas ficam desconfortáveis em certo ponto. Enfim, mas aqui, né, ele vai colocar mesmo o dedo na ferida e vai dizer que isso é você estar num voo cego. E quando as pessoas estão, né, na escuridão, né, quando dá um apagão, se as pessoas ficarem sem luz, elas podem estar sujeitas a várias coisas, a bater a cabeça na parede, a cair dentro de um buraco. Elas não enxergam um palmo que estão à sua frente. Então, a verdade, ela é o contrário disso. Quando as pessoas estão indo rumo à falsidade, ao erro, à mentira, às verdades próprias, a verdade ela vem de encontro a isso. Então ela vem iluminando tudo e ela vai
fazendo com que as pessoas enxerguem onde é que elas estão, os riscos que elas estão correndo em fazer, onde estão, onde que elas estão pisando. Então a verdade vem justamente para isso, para dar um grau, uma racionalidade para as pessoas, para elas enxergarem onde que elas estão. Ele vai dizer que sem a verdade, as pessoas elas estão fadadas a serem guiadas por suas próprias fantasias ou especulações irresponsáveis e o conselho importuno e inconfiável dos outros. Então, sem a verdade, além de você estar sob a mercê do seu próprio erro, você também vai ser conduzido pelo erro do outro. Então, olha só a importância de você ler bons livros sobre autores confiáveis, né? Observar a lei, observar até mesmo, né, a sua cultura, né? Aquilo que é verdade, aquilo que é fonte de conhecimento, aquilo que é justo, que é reto. Então, isso sim também é importante. Segundo a pesquisa, a verdade é estar conforme com os fatos e com a realidade. Ele também vai dizer que se o mundo se tornasse um mundo muito dócil, né, um mundo muito fácil, então seria muito difícil nós nos distinguirmos dos outros. Então, se o mundo se tornasse dócil e invariavelmente aquilo que quiséssemos ou que desejássemos que ele fosse, seríamos incapazes de nos diferenciar do que é distinto de nós e não teríamos nenhuma noção do que nós próprios somos particularmente. É apenas através de nosso reconhecimento de um mundo como a realidade, com fatos e com verdades obstinadamente independentes, que vimos a nos reconhecer como seres distintos dos outros e a articular a natureza específica de nossas próprias identidades. Então, olha só, outra coisa que a verdade ela nos possibilita de reconhecermos quem nós somos em meio a tantas outras pessoas. Enfim, pessoal, esse daqui já é o fim, né, do capítulo, já é o fim do livro de Henry Frankfurt. E o que ele passa, né, para todos os leitores é o seguinte: falem a verdade, andem com a verdade, estejam perto da verdade, andem com quem fala a verdade, né, com pessoas justas, seja você mesma um indivíduo justo na sociedade, que pratica a verdade, que esteja mesmo sem mácula e que dê o exemplo para outras pessoas também. Inclusive, né, esse livro sobre a verdade, desde quando eu peguei ele para poder ler, esse livro me fez lembrar sobre o versículo que o próprio Jesus disse, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, tem muitas pessoas presas em seus próprios paradigmas, em seus próprios pensamentos, porque ainda não conheceu a verdade, que a verdade é a própria luz, que inclusive a própria Bíblia diz que Jesus é a própria luz. Então, conheçam a verdade, conheçam o dono da verdade, e vocês vão se libertar de muitas coisas, né? De muitas, às vezes, coisas que vocês veem na sociedade, que vocês não concordam. Enfim, esse livro é um livro muito interessante de vocês lerem, né? De vocês meditarem nele. E ficam para reflexão aqui esse livro sobre a verdade, né? Verdade é algo que nós precisamos para o nosso viver, para o nosso dia a dia. E essa foi a nossa resenha, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.